Aí, no meio do caminho, professor, a gente adora quando surgem esses assuntos e aí vem o professor aqui conversar com a gente. No meio do caminho vem Donald Trump dizer, gente, quer saber? Esse negócio aí, isso aí não funciona, tá entendendo? Vamos assinar aqui essa ordem para incentivar o governo americano, os consumidores, a usar canudo de plástico. Professor do céu, bem-vindo, primeiramente, professor Pedro Cortes, nosso analista aqui, especialista em clima e meio ambiente. E aí, é uma viagem achar que tem que usar canudo de papel ou tem embasamento? Nos conte, por favor. Olha, só para ter uma ideia do consumo dos Estados Unidos antes de 2022, quando o governo Biden determinou que as instituições federais, né, os órgãos federais, eles deixassem de usar canudo de plástico, o consumo era de 500 milhões de canudos por ano nos Estados Unidos. 500 milhões de canudos por ano. Em 2019, alguns estados passaram a restringir ou proibir o uso de canudos. Foi o caso da Califórnia, por exemplo, né? A Califórnia, ela tem uma série de leis ambientais que são seguidas por outros 15 estados americanos, um total de 16 estados que seguem essas normativas ambientais, porque nos Estados Unidos, os estados eles têm essa opção de determinarem leis mais rígidas do que o governo federal ele passa. Então, desses 16 estados que seguem normativas da Califórnia, 14 atualmente são governados por democratas. E a Califórnia já vinha proibindo o uso de canudos de plástico, né? Então, essa quantidade, 500 milhões, dá uma ideia do volume de material que a gente tinha que descartar, jogar na natureza ou mandar para aterro, ou mandar para reciclagem. E a gente sabe que nem sempre esse material tem uma destinação correta. As fotos, né, de praias cheias de plásticos, de garrafas, canudos, copos, plásticos. Fica tudo lá espalhado, fica tudo espalhado, fica na natureza. E os estudos recentes que mostram microplásticos no cérebro humano. Por quê? Verdade, quando vai para a natureza, vai para o mar, esse material ele se desintegra fisicamente, não é que ele é absorvido. O plástico demora 200 anos, até 200 anos para ser assimilado pela natureza. Então, essas micropartículas, elas são absorvidas, né, pelos peixes, as pessoas comem os peixes e isso entra indevidamente na nossa cadeia alimentar. Então, a gente acaba permitindo que o plástico ele entre no nosso organismo e ali fique. Obviamente, isso não vai causar uma situação boa. O canudo de papel, ele, por outro lado, ele se dissolve rapidamente no meio ambiente. Há opções mais resistentes do que o papel. É um plástico, que a gente chama de plástico entre aspas, né, feito de amido de milho, que ele é muito parecido com o plástico, só que ele se dissolve também rapidamente na natureza. Existe a possibilidade de se colocar aditivo no plástico, então ao invés de ele demorar 200 anos, ele ainda demora 2 anos e meio aproximadamente para ser dissolvido na natureza. Aqui em São Paulo há vários comércios, né, que fornecem essas sacolas feitas com amido de milho. A gente tem a impressão que é uma sacola plástica, mas quando a gente deixa em casa, assim, vai deixar 2, 3 meses, você começa a perceber que ela vai ficando cada vez mais frágil, né, porque ela começa a se dissolver efetivamente. Professor, até a nossa editora-chefe Renata Marinelli compartilhou aqui uma informação importante sobre os canudos. Eu vou usar essa informação para poder lhe fazer essa pergunta, tá? Que é o seguinte, que pesquisadores da Universidade da Antuérpia, na Bélgica, eles descobriram que contém mais produtos químicos... Peraí, eu comecei a ler aqui e confundi tudo. Perdão, professor. Descobriu-se que canudos de papel, pronto, avaliados por pesquisadores da Universidade da Bélgica, contêm mais produtos químicos eternos do que os de plástico. E que esses produtos químicos eternos de longa duração podem permanecer no ambiente durante décadas, contaminar o abastecimento de água e associados a uma série de problemas. Ou seja, é um estudo a mais falando sobre canudos de papel. O que o senhor já ouviu falar sobre isso? O que eu tenho ouvido é exatamente o contrário, né? Que o canudo de papel ele é ambientalmente muito melhor do que o canudo de plástico. Mesmo que você tenha elementos químicos, como diz esse estudo, que ficam na natureza durante algumas décadas, o plástico ele fica na natureza durante centenas de anos, ou pelo menos chega a 200 anos. Ou seja, décadas é terrível, mas o plástico ainda fica centenas. Fica centenas.
Mas sempre que se tem vamos dizer assim, uma novidade, é muito comum aparecer os estudos que levam no sentido contrário, tá? Então, a ciência progride através disso, né? Quer dizer, você tem um ponto, um contraponto e vamos tratando dessas evidências, analisando a metodologia. É claro que esses estudos eles têm que ser levados em consideração, mas até onde eu sei, os estudos que eu conheço mostram que o papel ele é muito melhor para o meio ambiente do que o plástico. E essa decisão do Trump, antes que eu esqueça, ela vem ao encontro daquela decisão dele de incentivar a indústria do petróleo, né? Porque o plástico, ele é um produto feito a partir do petróleo. Então, se aumenta o consumo de canudos, vai aumentar a demanda por petróleo. Professor, para a gente encerrar aqui o nosso papo, que eu já preciso ir aqui adiante, basicamente, então, é Donald Trump colocando dentro do mesmo bojo assim, ó, esse papo de mudança climática sai para lá, isso aí não vai fazer efeito nenhum, a gente vai esquecer tudo isso e bora tocar a nossa vida aqui, parar de pensar nessas questões de mudança climática, é isso? Donald Trump sendo Donald Trump. Ou seja, não tem novidade. Nem sem novidades. Não tem novidade. Professor Pedro Cortes, muito obrigada por ter vindo aqui e explicar para a gente os pormenores dos canudinhos. Lembrando que aqui no Brasil já existem regras específicas, a exemplo da cidade de São Paulo, que não pode usar canudinho de plástico igual a esse que está aparecendo aqui no telão que a gente compra de pacote. Obrigada, professor.